Estamos de volta. Os desafios para rechaçar o golpismo e superar a crise política. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Participam desse debate Laura Capriglione, repórter da Rede Jornalistas Livres, e Roseli Coelho, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente vai voltar aqui, está no segundo bloco, e a Roseli falou, eu quero responder... Do Vitor Lorente. Ao Vitor. Deixa eu só completar só uma coisinha. Ou seja, eu acho que a questão da governabilidade, que é uma espécie de um santo graal para o PT... Para todo mundo. Claro, é evidente. Mas como é que você garante a governabilidade? O problema é quando a governabilidade vira um fim em si. Então você faz... O Eduardo Cunha, que a gente fala tão mal, ele é base do governo. Ele é base do governo do PT. Então é preciso a gente ver como é que essa tal dessa governabilidade está sendo feita e a custa do que ela está sendo feita. Então, é verdade que ela é fundamental? É verdade que ela é fundamental, mas será que o único jeito que a gente tem de garantir a governabilidade é abrindo mão de todas as bandeiras históricas do PT, ou de boa parte das bandeiras históricas do PT, em prol de uma governabilidade que, no fim, descaracteriza tanto o partido majoritário, que a gente não sabe mais por que é que nós estamos no poder? Então, tem um pouco isso. Eu acho que não é nada disso, não é por aí. Eu acho que a questão agora é a questão do golpe, não é a governabilidade. Governabilidade, o governo Lula teve que construir, o governo Fernando Henrique, o governo do Getúlio Vargas, o Obama tem que ter governabilidade. Sem governabilidade, ninguém governa, né? Não consegue nem asfaltar a rua. Tem que ter governabilidade. Agora, o que um partido no governo faz para se manter, para fazer a governabilidade, é uma questão tão complexa que eu acho que não dá para tratar aqui, sabe? A história mostra que todos os partidos de esquerda, todos os partidos de massa, uma vez no poder, aliás, para alcançar o poder, para ser vitorioso, já faz concessões. Então, isso vem desde o final do século XIX. Não seria possível ser diferente. Né? Porque diferente disso, só fazendo pela via revolucionária, a qual não há nenhuma condição objetiva, eu proponho efetivamente. A gente transferir o problema é o tamanho das concessões que a gente faz. Tratar isso num outro dia. Falando das desculpas que a Dilma deveria pedir para manter a governabilidade ou para retomar o diálogo. Assumir erros, lembra? A pergunta dele era essa, né? Eu acho que talvez pudesse pedir. Ela fez alguns erros. O negócio do preço da energia foi um enorme erro. Chamar o Ciro Gomes, não, o irmão do Ciro Gomes, para ministro da Educação foi um negócio terrível. Né? Aquilo foi uma coisa terrível. E outros erros. Nós estamos vivendo isso que a gente esquece toda hora, que o grande problema é o envolvimento do PT com corrupção. Isso desmoraliza a cara de todo mundo, da Dilma, do Rui Falcão, de todo mundo. Do presidente Lula. Do presidente Lula. Isso enfraqueceu o PT, isso enfraqueceu a militância, isso enfraqueceu o eleitor do PT. Que nunca, esses dias um professor, Vanderlei Guilherme dos Santos, escreveu um bom artigo dizendo isso. Nós temos que ter pena realmente do eleitor do PT. Nunca foi militante, mas reconhecia o PT como um partido seu. E esse seu partido, como trabalhador, ele sabia que era o seu partido, está sendo atacado, e com razão, pela mídia, que é um envolvimento com corrupção. O resto todo vai nessa esteira. Quando a Globo, quando a Rádio CBN e outros, o jornal, o Estadão, atacam o PT, esse é o mote. Isso enfraqueceu enormemente. Essa foi a fragilidade, porque inclusive foi uma bandeira histórica do PT. Né? Virar um partido de massa, crescer tanto, ter dificuldade de formar seus quadros e de ter um controle interno, abrir um espaço para dentro da máquina do Estado se misturar com essas mazelas. E o mais terrível de tudo é que talvez a gente nunca faça isso. Talvez o PT nunca faça isso. Talvez não possa fazer. Fazer o quê? Fazer um meia-culpa e uma análise em relação à corrupção. Talvez não faça nunca. De maneira detalhada, né? Talvez não faça nunca. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar o carro na frente dos bois, sabe? Porque é claro que os ataques que vêm vindo são
terríveis. E a ausência de resposta do PT também é horrível. Meu sonho, por exemplo, seria que o Zé Dirceu, ao ser acusado de embolsar 79 milhões de reais e tal, não sei o quê, meu sonho seria que ele reagisse como o Romário, que pega e é acusado de ter um dinheiro lá na Suíça, fala assim, eu vou provar que o dinheiro não é meu. Que o dinheiro não é meu, vou provar que vocês estão mentindo, vou provar que a Veja mente. Bom, mas é na direção do que a Roseli está falando. Pois né? é, o problema é a não resposta. Mas eu pode, acho que a gente tem que tomar cuidado. O que você está dizendo tem uma houve, porque o Zé Dirceu, aquilo que sai na mídia, diz o seguinte, o Zé Dirceu disse, foram consultorias, serviços prestados. Então, foi a resposta. Não é dinheiro, o dinheiro existe, não é dinheiro de corrupção, exato. diz ele. Então, por agora, isso que eu acho que a gente tem que tomar tal, cuidado. É diferente quando a gente do Romário, que disse, essa conta não é minha. Pois é, mas eu acho que por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente assume que houve corrupção envolvendo o PT. Eu acho que tem que ir com calma, entendeu? Porque até agora as provas não foram mostradas, entendeu? Quer dizer, eu acho que... Na Lava Jato na Lava Jato a gente nenhuma. não viu as provas, a gente só tem a delação premiada, mas eu tomaria... E delator a gente tem que ter um pé atrás. O Deixa eu delator colocar... tem todo o interesse em delatar mais do que... Inclusive de tirar o foco dele. Então, eu acho que a gente... Esse é um cuidado que... Eu, por exemplo, prefiro ir muito mais para as críticas à atuação política do partido do que a assimilar os golpes que a direita quer imputar ao PT sem que se mostre um documento. Não, o partido precisaria responder. Precisaria responder. Laura e Roseli, deixa eu fazer perguntas aqui que o pessoal quer participar, né? A galera tá... Ó, Alex Capuano pergunta qual é o papel dos movimentos sociais nesse momento para conquistar não convertidos. Bom, Alex, que é uma das lideranças que ajudou a compor essa mesa que nós estamos fazendo aqui hoje, esse programa, é isso mesmo, é como é que a gente consegue trazer para o debate e convencer corações e mentes não os convertidos, né? Diga, Laura, o que você acha? Ó, eu acho que nós estamos... eu estou muito feliz nesse momento, porque eu estou vendo os movimentos sociais lutando, ao contrário do... Eu acho muito interessante, porque o PT está cabisbaixo, os militantes petistas estão tristes, a direção do PT está chateada, aquela coisa toda chateada, né? A hashtag chateada. É o PT, é a direção do PT. Mas a base do partido está longe disso. Por exemplo, agora ontem a gente viu aquela coisa linda que foi a Marcha das Margaridas. É um negócio portentoso, centenas de, pelo menos 100 mil mulheres reunidas em Brasília para pegar e levantar as suas reivindicações e lutar por elas, entendeu? Quer dizer, eram meninas, jovens, camponesas e tal. Quer dizer, era um movimento genial, bacana, legal e tal, ali, lutando. Mas, assim, a gente está vendo isso em todos os lugares. A luta pela moradia em São Paulo, que não para. A luta pela moradia em Belo Horizonte, que não para. A luta ontem, em Belo Horizonte, a luta contra o aumento das tarifas de ônibus, que não para. Enfim, eu acho que os movimentos sociais estão, nesse momento, buscando se recolecionar. Agora, o que precisa... De verdade, nesse final de semana a gente vai ter em São Paulo o Festival contra a Redução da Maioridade Penal, um grande festival no Capão Redondo, que vai ser lindo, que vai ter um monte de artistas e tal. O que a gente precisa é pôr em contato esses movimentos para que não fique falando só com a sua clientela. Então, essa atuação dos movimentos sociais em rede é fundamental nesse momento. Precisa fazer rede, né? Precisa fazer rede. Entre os movimentos progressistas, independente das diferenças entre eles. Há diferenças de posição e tal, precisa fazer rede, precisa fazer essas vozes, essa multiplicidade de vozes. Que a gente pode fazer, as alianças táticas. Por exemplo, o Uruguai foi um dos países sensacionais que avançou em um monte de coisas de direitos civis e de direitos humanos. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram e falaram o seguinte, olha, agora nós vamos fazer uma campanha contra a redução da maioridade penal, que também foi tentada lá, e que também estava perdida lá. Bom, vamos fazer. O que eles fizeram? Chamaram os movimentos de esquerda, foram e chamaram a Igreja Católica para vir junto. E a Igreja Católica veio. E eles pegaram, e com isso, eles conseguiram reverter, era 70% a favor da redução da maioridade penal, e eles ganharam o plebiscito que foi feito lá. Bom, mas ao mesmo tempo teve a questão da maconha.
Nesse, a Igreja Católica estava fora, mas entraram outros setores. Aí teve a questão do aborto, a Igreja Católica estava fora. Então, se trata de você fazer a rede e as alianças táticas. Agora, a gente aqui inventa que tem um inimigo aqui, esse inimigo não serve para mais nada. Acabou, eu não quero nunca mais te ver. Não é assim, entendeu? A Igreja Católica, é claro que ela não vai poder ser favorável ao aborto, porque isso é por princípio. Sim, é um dogma religioso, né? Mas ela pode ser uma aliada valiosa na questão da redução da maioridade penal. Então vamos buscar isso. É assim que a gente Ela conquista. pode não, ela é, ora. Assim que a gente não tem conquista, problema nenhum. assim que a gente conquista. Mas você pode unificar essas pautas, essa luta e usar a amplificação que essas Exatamente. redes, que os veículos de um podem dar para o outro e assim por Exatamente. diante. Né? Essa que é a Outra lógica. pergunta aqui da Natália Duran. Será que não foi um tiro no pé a presidente Dilma fechar com o Renan para isolar Cunha? Está falando, inclusive, dessa nova pauta, conjunto Agenda de Brasil. pautas, a Agenda Brasil. Roseli. Não, eu acho que não, eu acho que não. Ela precisava de um respiro, precisava de um espaço para se fortalecer. Eu acho que veio bem a calhar, quer dizer, não foi uma coincidência, o governo trabalhou para isso, né? Esteve com ele, conversou com ele, com outros aliados e construiu isso. Não, eu acho que não foi um tiro no pé, não, foi ótimo. Se você quer uma avaliação mais realista, nada disso vai ser implementado, nada daquela agenda, 30 e poucos pontos da tal agenda, nem o que o governo quer. Repatriação de capital de brasileiros no exterior, nada disso, eu acho que nada disso vai conseguir, mas o que interessa é que agora, esse momento de respiro para Dilma é muito importante, né? Deixa eu falar uma coisa em relação aos movimentos sociais. O que o militante dos movimentos sociais pode fazer para converter o não convertido, eu não sei, realmente eu não sei, não tenho a menor ideia. O que eu acho é que os movimentos sociais têm um papel importantíssimo agora nas manifestações de rua. Agora, nas manifestações de rua. Agora, nos próximos dias. Eu espero agora, que, por exemplo, o MTST do Boulos, né, esteja devidamente integrado nessas manifestações, participe, que a POSP participe, que a CUT participe, que o MST participe, né, que os movimentos organizados, os coletivos, de modo geral, participem dessas manifestações. Defendam a democracia e evitem um golpe. Aliás, vocês acham que a gente ainda corre o risco de ter um golpe nos próximos tempos? Eu acho que está na agenda. Eu não apostaria isso, eu não acho que que o golpe está sendo urdido, tá. Com certeza. Mas vocês acham que ele tem alguma chance de prosperar? De 0 a 10? É. Possibilidade 2. Mas o que não quer dizer que não existe, olha. Não, é que se descuidar vira 4, 6, 8 rápido, né? É isso aí. Laura. Eu acho que vai depender do governo, vai depender de fato de como o governo se porte, do tipo de... É o seguinte, o Guilherme Boulos tem uma frase que eu acho boa nesse coisa. É preciso defender o governo, mas para isso o governo tem que fazer coisas defensáveis, né? Quer dizer, enquanto o governo tiver... Olha, é o seguinte, o que a Dilma ofereceu para os movimentos sociais desde o começo do ano até agora foi o seguinte, ajuste fiscal, enfim, o que mais, entendeu? Quer dizer, um movimento importantíssimo e que diz respeito às grandes cidades, e a gente sabe que junho de 2013 foi um movimento urbano, né? Não foi um movimento do campo, foi um movimento urbano das grandes cidades. A questão da moradia é fundamental, quer dizer, então para eles, o Minha Casa Minha Vida 3 é fundamental, é essencial. E, no entanto, isso tudo, verbas contingenciadas e tal, essa coisa. Então, o movimento social vai defender a Dilma se houver o que defender da Dilma, entendeu? Então, eu acho que a Agenda Brasil e o acordo com o Renan, ok, dá um respiro e tal, mas o governo tem que se fazer necessário para os trabalhadores, para que os trabalhadores o defendam. Vou citar um exemplo. A Espanha, por exemplo, quando estava no auge da crise ali, o governo socialista foi o primeiro a pegar e a passar um trator sobre as conquistas sociais. E ele se tornou indefensável naquele momento, entendeu? Quer dizer, e muita gente falou, pô, olha o que fez o movimento dos indignados, elegeu a direita, né? Lembra disso? Elegeu a direita e foi uma catástrofe, mas foi uma catástrofe, logo em seguida surgiu o Podemos, entendeu? Então, eu não estou fazendo esse prognóstico para o Brasil, mas eu acho que o governo tem que garantir que ele faça as coisas que são importantes para os trabalhadores. O governo tem que governar
com o olho nos movimentos sociais, com o olho nos setores capitalistas da sociedade, né? Tem que administrar, tem que pilotar Até porque fazem parte da sociedade. tem que pilotar o Brasil é um país capitalismo capitalista, brasileiro, né? que é isso, né? Tem que fazer tudo isso. Um pouco, na semana antes do primeiro jogo da Copa, a Dilma desceu de helicóptero e recebeu o pessoal do MTST. Prometeu aquela área toda. Do MST. Do movimento Do Boulos, do MTST. Do MTST, É. tá certo. E eu não tenho acompanhado com muito cuidado, mas eu entendo que aquilo está sendo realizado, não é? As famílias estão lá, a área toda está sendo, enfim, cumpriu o que ela prometeu naquele momento, né? Ela estava apavorada, com medo que uma grande movimentação inviabilizasse o jogo de estreia lá no Itaquerão. Foi um momento terrível. Arena Corinthians. Arena Corinthians, tá bom, eu também sou corintiana. Agora, de qualquer maneira, ela passou por aquele momento horrível de ser xingado pelas pessoas mais desprezíveis da sociedade brasileira, né, que estavam lá no campo, né, que puxaram um xingamento. Foi um momento triste da história do Brasil. Que nós vamos superar. Eu agradeço muito. A gente estão me avisando aqui que o nosso tempo estourou. Vão derrubar a gente da internet já já. O golpe será contra nós. O golpe será contra nós. Bom, antes contra nós do que contra o governo legitimamente eleito. Exatamente. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E antes de encerrar, eu quero repetir o que eu já disse no início. Esse programa aqui foi pautado por um coletivo que reúne vários movimentos da sociedade civil organizada. A TVT tem o compromisso de ouvir, de dar espaço para esses segmentos, tornando a comunicação mais democrática e procurando vias para a conquista de um país melhor e mais justo para todos. A gente pode usar a TVT para fazer, inclusive, rede entre os movimentos e a TVT participar naturalmente dessa rede, como a gente estava conversando aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.